E aí galera, meu nome é Cairo Henrique, atleta de fisiculturismo natural e judoca, e hoje eu me tornei um faixa verde no judô. Galera, eu comecei a praticar judô com mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, e eu fiz por uns 2 ou 3 anos e parei na faixa amarela. Depois eu fui jogar futebol, fui para musculação, e eu não tinha noção do quão rico era o judô. Eu era uma criança e eu não dei continuidade a esse esporte, porque eu gostava mais de jogar futebol. Aí joguei futebol até meus 15, 16 anos de idade, depois entrei e fiquei firme na musculação. Mas eu comecei a sentir assim uma lembrança de tudo que eu vivi no judô. Comecei a me lembrar daquele local, das aulas. E aí hoje, há uns 4 meses atrás, eu decidi voltar para o judô. Então quando eu voltei para o judô, eu voltei na faixa laranja, porque eu já tinha experiência. E ontem foi a graduação. E finalmente eu consegui a faixa verde. O judô é um esporte que você nunca esquece. Quando você começa a praticar judô desde criança, aquilo fica enraizado em você, na sua memória muscular, no seu corpo, e você nunca esquece os fundamentos, as técnicas básicas, você aprende como cair, então aquilo fica em você, sabe? E acho que foi isso que aconteceu comigo. Então eu nunca deixei de ser um judoca. E ontem no exame de graduação me veio uma lembrança de tudo aquilo que eu vivi antes de novo. Então foi um momento muito especial para mim poder retornar a praticar judô e finalmente ser graduado pelas mãos do meu sensei, que para mim é um dos maiores senseis do Brasil, e para mim é uma grande honra. Hoje eu sou faixa verde de judô e eu levo o judô para minha vida. O judô é um estilo de vida. É um esporte que você não pratica pela competição. Tanto que você vê vários faixas pretas, primeiro dan, segundo dan, que você pode pensar que não tem mais por que o cara continuar treinando, ele já conquistou a faixa preta. Mas a própria definição do nome judô é caminho suave. Então é um caminho de vida. É uma prática que você faz como um estilo de vida. Aquilo fica dentro de você de uma forma, a filosofia, os aprendizados, que você realmente nunca quer praticar, nunca quer parar de praticar aquilo. É claro que eu tenho a intenção de competir no judô, inclusive eu vou competir esse ano, mas o meu foco não é ser um atleta olímpico. Se acontecer isso, que eu acho que eu já estou velho para isso, já tenho uma idade avançada para isso, apesar de eu não ser velho, mas para o judô, para ser atleta, eu acho que eu já tenho uma idade um pouco avançada, porque os atletas de judô, eles começam muito cedo, entram para a seleção com 20 anos de idade, 18 anos de idade, e aí vão buscando ser atleta olímpico. Mas enfim, eu quero me provar, sou novo, então é claro que eu quero competir, mas acima de tudo, eu levo o judô como um estilo de vida. E eu acho que complementa muito bem com a musculação, porque é um esporte que precisa de muita força, muita explosão. É claro que devido à minha musculatura, eu tenho dificuldade em alguns movimentos. O judô é um esporte que precisa de muita mobilidade para você conseguir fazer as técnicas. Mas eu acho que é uma prática, duas práticas que se complementam muito bem. Agora que eu me tornei faixa verde, eu comecei a ter uma reflexão, porque ainda vão levar mais uns 3 ou 4 anos para eu chegar na faixa preta. Então imagina se eu fosse me desestimular com isso. Você começa na faixa branca e passa por mais 6 faixas até chegar na faixa preta. Com certeza, se você ficar se focando no final, se você ficar se focando lá na frente, você vai olhar essa escada que você tem que subir e você vai se desestimular logo no começo.
Então nada na vida você pode se focar no final. Você tem que entender como o processo vai ser bom para você, os aprendizados, o seu desenvolvimento. É isso que você tem que se focar na sua vida. É no processo de aprendizado que você tem que se focar na sua vida e pensar que nunca é tarde. Porque lá no dojo tem pessoas que são mais velhas do que eu e estão se graduando em faixas anteriores à minha. Então essas pessoas levam o judô como uma prática de estilo de vida, como algo que vai melhorar a vida delas. Se você se focar no final, com certeza você vai se desestimular, porque a caminhada é muito grande, principalmente quando você está começando. Mas é o processo de mudança que vale a pena. Quando eu comecei na musculação, eu levei 6 anos para atingir o físico que eu considero satisfatório. Então as pessoas querem um resultado imediato. Elas olham para as referências, para pessoas que conquistaram o que elas querem, mas quando olham para a caminhada, se desestimula, desiste, perde o foco, perde a vontade, porque nada acontece rápido. Você precisa passar pelo processo, ter constância, passar pelos aprendizados, passar pelas dificuldades, apanhar. Por isso que uma arte marcial pode te ensinar muito sobre a vida. Eu aprendi no judô a cair, mas eu também aprendi a me levantar. Aprendi e aprendo todos os dias no judô uma técnica nova, uma maneira nova de executar a técnica. E ali eu estou cercado de pessoas que estão dispostas a me ensinar, que vão me acolher. É como uma família, pelo menos na minha academia é assim. E na musculação é muito individual, é você por você. Muitas vezes não tem ninguém para treinar junto. Você chega, faz o seu treino na academia, às vezes não tem contato com quase ninguém. E eu aprendi no judô a ser menos individual, a me cercar de pessoas que vão me fazer bem, que vão me ensinar algo, que vão estar no mesmo propósito que eu. Porque na musculação, às vezes você troca ideia com alguém ali, mas a pessoa também é muito individualista, está focada no treino dela, está focada em querer evoluir e às vezes se acha mais do que você, e no judô não é assim. Por isso que eu te recomendo procurar um outro esporte que não seja tão individual como a musculação, ou mesmo que não seja um esporte, mas uma atividade em grupo, porque você vai aprender a se cercar de pessoas que vão te acolher, que vão ser boas para você. Caio Henrique Lopes Salles. Deu certo, né? Não, foi 13 anos. Depois de 13 anos, tá bom demais. Olha, fez quase, mas ninguém supera o Ricardo ali. Quem é Gabriela Gonçalves? Gabriela Gonçalves. Parabéns, tá? Ai, a esposa do Robinho. Ai,